Nicola, o São Paulo está negociando com algum jogador? Sim, o São Paulo ainda busca de forma prioritária um lateral direito, num segundo momento um atacante e, se possível, mais um meia, tá? Essas são hoje as prioridades no elenco São Paulino. O grande problema é a incapacidade financeira. O São Paulo não tem dinheiro para grandes investimentos e, diante disso, fica sempre mais complicado. Então o São Paulo fica refém de jogadores que estejam no mercado, de graça, esse tipo de coisa, né? O Alisson Calef, qual o lateral defensor que o São Paulo está querendo? Foram algumas tentativas, nenhuma delas deu certo, tá? Essa é a grande verdade. O Carabali, Advíncula e Bustos foram 3 nomes tentados, nenhum deles vingou. Esse tal de Zumar no São Paulo tá rolando mesmo? Sobre São Paulo e Zumar, tá? Mandei para um dirigente importante do São Paulo se Zumar foi oferecido ao São Paulo. Não temos interesse. Vocês lembram do Zumar, né? Zagueiro que passou pelo Chelsea, enfim, o São Paulo descartou. Obrigado. Perguntei se tem algum lateral perto. Ainda não, estamos estudando. Conversando com um dirigente do São Paulo que afirmou que o São Paulo não tem interesse no Zumar. Tá? Christopher Silva. Nicola, beleza? O São Paulo negocia com o lateral direito, tem um nome perto de fechar. Alan Saldívia, zagueiro do Colo-Colo. O Christopher não tem um nome perto de fechar para lateral. Mandei mensagem, vou até falar para o Júlio Casares, presidente do São Paulo. Foi ele quem confirmou que o Zumar não interessa e foi ele quem confirmou que o São Paulo está atrás de lateral, mas ainda não tem ninguém perto. Nicola, boa noite. O que você achou do Tapia, contratado pelo São Paulo? Bom jogador? Viu o gol dele hoje? Joaquim, primeiro jogo achei bem ruim. Achei desengonçado, enfim. Hoje vi o gol, achei que o gol tem total participação do Ferrarese, que está jogando muita bola. O Ferrarese dá um bote perfeito, vai carregando a bola e acha um passe perfeito para o Tapia, que tem seu mérito de não bater no canto que o Fábio imaginava para fazer o gol. Eu ainda quero ver mais, para ter uma opinião formada a respeito do Tapia. Acho que está muito cedo, né? Vimos muito pouco para ter uma opinião. Onde está o nosso lateral direito? O Cedric não dá. Cara, o Cedric tem me decepcionado cada vez mais. E me surpreende negativamente, porque foi um cara contratado com um currículo grande. O cara passou por Arsenal, o cara passou por times importantes. E no São Paulo é um jogo atrás do outro, é um jogo pior do que o outro, né? Confesso que eu não consigo entender muito bem o motivo que leva o Cedric, não sei se é falta de confiança, enfim. E qual é a verdade que o São Paulo está monitorando? Davi Luiz, jogador do Toluca do México, e o São Paulo ofereceu 15 milhões de dólares. O Severino, você pode descartar por completo. O São Paulo não vai oferecer 15 milhões de dólares por ninguém, cara. O São Paulo não tem, hoje, capacidade e até intenção de fazer um investimento desse tamanho, tá? Não é real isso. Hora de falar sobre o São Paulo e sobre um trio que custa muito e entrega bem pouco, pelo menos no ano de 2025. Lucas Moura, Oscar e Caleri são de longe os jogadores mais bem pagos do elenco do São Paulo, mas são também aqueles que mais decepcionam na atual temporada. Os 3 machucados nesse momento. Lucas Moura, cujo salário é de 1.800.000 por mês, só fez 13 partidas no ano, com 3 gols e uma única assistência. O Oscar, que custa R$1,5 milhão apenas ao São Paulo, há também a ajuda de um parceiro com parte dos vencimentos dele. O Oscar soma 21 jogos com 2 gols e 5 assistências. Já Caleri, que só volta a atuar no ano que vem por conta de um problema no joelho, que ganha R$1.300.000 por mês, soma até aqui 18 jogos, 3 gols e 4 assistências. Só a título de comparação para você entender como a performance desses jogadores é ruim, o São Paulo disputou 37 partidas na atual temporada e fez 47 gols, o trio bastante abaixo. Pergunta que eu deixo é: qual dos 3 te decepciona mais em 2025? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Bora falar agora sobre o São Paulo. Alan Franco. O que falta para a renovação do contrato do zagueiro argentino? Negociação que já se arrasta desde o final do ano passado. Contei para vocês que havia otimismo por parte da diretoria do São Paulo. Isso porque entre São Paulo e Alan Franco está tudo certo. Salário, direito de imagem, luvas, renovação para lá de importante, até porque o vínculo se encerra em dezembro e o Alan Franco já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro interessado. As partes deram as mãos, mas não houve o anúncio dessa extensão do contrato porque o São Paulo ainda tenta se acertar com o representante do atleta. Quando Alan Franco foi contratado do futebol americano, o São Paulo criou uma dívida com esse empresário e que até agora não foi paga. O Tricolor já conversou recentemente com o empresário propondo parcelamento. Uma parte paga à vista e o restante em algumas parcelas. Falta o ok do empresário. Nada que vá impedir o Alan Franco de ser anunciado,
de o Alan Franco continuar, mas o argentino pretende apenas anunciar sua permanência depois que tudo tiver acertado também com o seu empresário. Excelente notícia de um atleta supervalorizado, o melhor do São Paulo nas últimas temporadas na zaga e que já era alvo de outros clubes brasileiros. Só para arrematar sobre o São Paulo, Lucas Moura deve voltar às atividades no campo. Na próxima semana você vai lembrar que na última sexta-feira ele passou por uma infiltração que diminuiu consideravelmente as dores no seu joelho. Se a partir da semana que vem esse quadro de menos dor se mantiver com os trabalhos em campo, a tendência é que ele volte a jogar em 3 de agosto contra o Internacional ou na Copa do Brasil, jogo seguinte, contra o Atlético Paranaense. Bora falar agora sobre um sumiço que tem criado preocupação no São Paulo. Você reparou que Lucas Ferreira nem sequer estreou sob o comando de Hernan Crespo? O atacante, revelado na base e um dos principais jogadores no time de Zubeldia, nem sequer foi utilizado. Primeira partida do Crespo contra o Flamengo não tinha o Lucas Ferreira. Ele estava voltando de uma lesão, mas nos 3 últimos jogos, empate contra o Red Bull Bragantino e vitórias contra Corinthians e Juventude, Lucas Ferreira foi relacionado, mas não saiu do banco de reservas, tudo por opção do técnico Hernan Crespo. Isso tem causado preocupação especialmente no torcedor, que vê no Lucas Ferreira o cara com mais potencial do atual elenco. O São Paulo alega que faz parte de uma questão de encaixe. Com André Silva e Luciano como titulares, o São Paulo conseguiu se encontrar, tem jogado bem e o Lucas Ferreira vai precisar esperar por uma oportunidade. Toda vez que tem recorrido ao banco de reservas, o Crespo tem utilizado sempre, em todas as partidas, o Ferreira e também, às vezes, o Gonzalo Tapia. Por exemplo, o Tapia esteve nos minutos finais do jogo contra o Corinthians. Já o Ferreira ainda não teve, o Lucas Ferreira, no caso, e não o Ferreirinha, ainda não teve mais minutos e vai em busca dessa oportunidade, quem sabe, na partida contra o Fluminense nesse domingo, a partir das 4 da tarde. Mais de 30 mil ingressos vendidos de forma antecipada e a expectativa de um grande público. O São Paulo buscando a 3ª vitória consecutiva, que certamente o colocaria entre os 10 primeiros colocados na tabela de classificação do Brasileiro. Importante destacar que o Ferreira é hoje o jogador mais valioso do elenco. Você sabe que quanto mais jovem um atleta, maior o poder de revenda do clube. Lucas Ferreira, formado nas categorias de base do São Paulo, soma 22 jogos, 1 gol e 1 assistência, chegou a ser cotado para deixar o tricolor, acabou renovando o contrato e o São Paulo já deixou bem claro que não tem a intenção de negociá-lo por agora. A ideia é que ele se torne cada vez mais titular e protagonista no São Paulo. Ao que parece, vai haver a necessidade de algum tempo, me parece ser algo normal, nada que fuja da realidade, até porque o Crespo está conhecendo o elenco, os atletas, e o Lucas Ferreira a qualquer momento deve ter mais minutos. A pergunta que eu deixo para você, São Paulino, como é que você vê essa questão? Lucas Ferreira tem espaço nesse time? Pode ser titular? Ou com o Luciano e André Silva o time se encaixou e é assim que deve seguir? Por favor, use o espaço para comentários para registrar sua opinião. Beleza? Quero falar agora sobre o São Paulo, que torce muito para que o atacante Antony seja negociado com o clube saudita. Ele tem 2 ofertas de gigantes da Arábia Saudita, além de ter sido sondado nos últimos dias pelo Botafogo. O Antony já descartou qualquer possibilidade de voltar ao futebol brasileiro nesse momento. Então, a maior possibilidade para o atacante que pertence ao Manchester United é de jogar na Arábia Saudita. E por lá, dizem que a operação pode girar na casa dos 60 milhões de euros. Vale a lembrança de que o Manchester United havia o comprado do Ajax por 100 milhões de euros. Vamos fazer valer essa ideia de que o Antony pode ser vendido por 60 milhões de euros. Estamos nos referindo a um negócio de 392 milhões de reais. E é aqui que entra o São Paulo. Tricolor, como clube formador, tem direito a 3,5% do valor de qualquer operação na qual o Antony estiver envolvido até se aposentar. 392 milhões, você tira 3,5% e o São Paulo fica com quase 14 milhões de reais. Está longe de ser um dinheiro que vai salvar a vida do São Paulo, mas esse valor equivale a quase um mês da folha salarial do tricolor e o presidente Júlio Casares tem sofrido demais para manter as contas em dia, até por isso tanta dificuldade com reforços. Sem dinheiro, o São Paulo só pode contratar atletas que cheguem sem custos e certamente esses 14 milhões de reais seriam extremamente importantes. Vale a lembrança de que o tricolor também vai ganhar nos próximos dias 4 milhões de reais pela transferência do Lucas Perry, outro jogador formado na base do São Paulo em Cotia, pertencia ao Lyon e foi comprado pelo Leeds da Inglaterra na venda mais cara da história de um goleiro do Lyon e na compra mais cara de um goleiro do Leeds. Só para arrematar sobre o São Paulo, o tricolor já vendeu 22 mil ingressos de forma antecipada para a partida desse domingo contra o Fluminense no Morumbi às 16 horas. A expectativa é de casa cheia, depois de o tricolor ter vencido o Corinthians e o Juventude de forma consecutiva.
Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.